Bom dia, queridos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui, como sempre, graças a Deus, pela graça de Deus, pelo favor de Deus, para meditar na Sua Palavra, na nossa escola bíblica dominical. Essa é a classe de adultos que se chama Seguidores do Mestre Jesus e nós estamos aqui para continuar o estudo que estamos realizando na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Quero conclamar todos a perseverarem nesse estudo. Eu creio que os irmãos vão de concordar comigo que está sendo maravilhoso, muito bom mesmo, para nós, para mim em especial, porque como a própria palavra de Deus diz, Romanos 15:4 fala isso, tudo o que foi escrito no passado foi escrito para o nosso ensino, para a nossa instrução, e o objetivo final dessa instrução é nos dar esperança. A Bíblia nos ensina a sermos pacientes no sentido de aguardar ao Senhor. O sentido do texto é esse, né? Eu vou começar lá, né? Romanos 15:4. Eu já citei esse texto várias vezes, eu sempre cito, né? Antes da gente orar mesmo, vamos olhar porque é importante, né? Só relembrar essas palavras do apóstolo Paulo, que também é o autor da carta a Timóteo, que nós estamos estudando. Então, abra aí a sua Bíblia, né? Romanos capítulo 15, o versículo 4 diz assim: essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Então vejam, aqui não é autoajuda, não está falando de autoajuda, não está falando de um manual para ajudar você a ser mais paciente, não. A esperança aqui é a esperança em Deus. E eu creio que você pode até ser paciente do ponto de vista humano, mas se a sua paciência não está alicerçada na sua confiança em Deus, na esperança que você tem de que Deus é Deus e de que Deus há de fazer justiça e juízo nessa terra, a sua paciência não vai estar na fonte certa, digamos assim. O próximo verso diz assim, que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo Jesus. Entenderam? Perceberam? Então a Bíblia, tudo aquilo que foi escrito, tudo aquilo que foi registrado, essa semana nós tivemos que lidar com textos difíceis, né? Com textos que realmente mexem com a gente. É muito angustiante você ouvir o texto bíblico dizer que Deus queria que os filhos de Eli não ouviram aquilo que ele disse ali, porque Deus já havia decidido matá-los. É isso que está escrito lá. Não tem como a gente dourar essa pílula, não. O texto é claro. Eles não ouviram o que ele disse, porque o Senhor, isto é Deus, havia decidido matá-los. É muito duro esse texto, muito difícil, eu vou falar mais sobre isso. Mas vejam, essa palavra foi escrita para nos ensinar a confiar em Deus, a temer a Deus, a confiar que Ele é soberano, que Ele tem as coisas sob o seu controle e de que Ele, sendo bom, há de fazer o bem, sempre. Porque a Bíblia diz que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Isso tem que nos trazer consolo, isso tem que nos trazer paciência.
De novo, não uma paciência qualquer, mas a paciência de quem sabe, crê que Deus é bom e há de estabelecer justiça e juízo na terra para a sua glória. Para isso que a Bíblia foi escrita. Para nos consolar, para que a gente confie que mesmo que tudo ao nosso redor esteja aparentemente desmoronando, Deus é Deus e Ele não vai falhar em cumprir o seu plano. Então, por isso nós nos debruçamos sobre esses textos, por isso nós os estudamos, por isso nós gastamos tempo, né? Mais até tempo nós devemos ter, quanto mais melhor, para estudar essa palavra que nos consola e que nos traz paciência. Então nós vamos orar nesse momento. Eu creio que todos vocês já oraram aí na sua meditação matinal, né? Mas nós vamos orar de novo, solicitando que Deus nos abençoe no tempo que nós vamos passar aqui estudando a sua palavra. Oremos. Pai Santo, nós já aprendemos na tua palavra que é um privilégio tremendo, ó Deus, poder ouvir os teus preceitos, poder estudar a tua palavra. E nós não só lemos isso na tua palavra, nós não só ouvimos isso dos nossos mestres, mas nós temos experimentado, ó Deus, os grandes benefícios que a tua palavra nos dá, no sentido de trazer-nos esperança, como nós acabamos de ler. Na medida em que a confiança em que Deus, o único Deus que existe, que é o Senhor, há de fazer justiça e juízo neste mundo, há de estabelecer uma aliança permanente com os teus filhos que o Senhor escolheu desde antes da fundação do mundo. Glória, honra e louvor sejam dados a ti, ó Deus, porque tu és esse Deus, Criador, sustentador de todas as coisas, mas também o nosso Salvador, aquele que por meio da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe a vida eterna. Perdoou os nossos pecados mediante o derramamento do seu sangue, que foi a justa oferenda. O sacrifício de Cristo foi mais do que suficiente, ó Deus, nós cremos, para nos trazer o perdão para os nossos pecados. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor realizou isso por nós. E não somente isso, mas com Jesus nós recebemos do Senhor toda a sorte, todo tipo de bênção, como diz também a tua palavra, inclusive a bênção de ouvir o Evangelho, a bênção de estudar a tua palavra. E nós te somos gratos por isso, ó Deus. Neste momento em que nós nos colocamos ante a tua palavra para examiná-la, Senhor, fala conosco, ó Deus, como tu tens feito. Sempre. Ajude-nos a compreendermos, por meio do teu Santo Espírito, a tua palavra. E, acima de tudo, capacita-nos, ó Deus, a obedecê-la, a cumpri-la como é a tua vontade para as nossas vidas. Abençoa aqueles que estão necessitados, ó Deus, de consolo, de encorajamento. Ó Deus, que o Senhor seja com eles, que o Senhor os socorra nas suas aflições, ó Deus, como nós temos te pedido sempre, e que a tua palavra seja bênção na vida de todo o teu povo hoje, e não somente hoje, Senhor, mas sempre, como é o teu desejo. Essa é a nossa oração, isso é o que nós te pedimos, e pedimos em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Eu estava comentando com a Fátima aqui, qualquer um dia desse eu vou fazer isso.
eu vou colocar aqui cedo, né, antes de começar a lição. Eu vou colocar aqui, eu estava comentando, Fátima, observa, não tem um galo cantando, não tem um cachorro latindo, mas é impressionante. É só começar a lição, aí eles começam, né, a se manifestar. Enfim, né, é criação de Deus, né? Então a gente fica contente também com esse fundo musical aí que a gente tem aqui. Mas qualquer dia desse eu vou abrir, vou começar cedo, né? Deixar aí rolando, vocês vão ver. Quando eu falar alô, irmãos, aí vocês vão ver, aí é a deixa, aí eles começam. Começa a se manifestar. Muito bem. Como eu disse, vamos para lá, para 1 Timóteo capítulo 3, é onde nós estamos. Está marcado aqui no meu marcador. Vai ficar aqui essa fita por um bom tempo, né? Marcando a primeira epístola de Paulo a Timóteo. E hoje nós vamos continuar, na verdade hoje nós vamos trabalhar apenas um elemento dessas qualificações que estão colocadas aqui para os líderes, para os bispos ou presbíteros, que é a palavra, as palavras comumente traduzidas para a palavra que está colocada aqui. E nós já sabemos, já aprendemos isso no versículo 1, que aspirar, que desejar essa função dentro do corpo de Cristo é uma honra. Alguém que aspira, alguém que deseja servir a Deus como presbítero, como bispo, como supervisor, que é outra palavra que nós podemos colocar. Isso é uma obra excelente, está almejando realmente algo excelente, que tem recompensas eternas. É um serviço que remunera com toda certeza já neste mundo, mas principalmente no mundo vindouro, como a palavra de Deus diz. É uma carreira que todo pai, toda mãe deveria almejar para os seus filhos. Deveria orar por isso, porque é de fato uma tarefa honrosa. E por ser essa tarefa honrosa, por ser essa obra excelente, há qualificações que Paulo lista, que são importantes, que são condições, como se dizia antigamente, sine qua non, né? Usando aí uma expressão latina, condições sem as quais não é possível alguém assumir esse encargo honroso. E nós estamos aqui, já falamos, né, do primeiro elemento que está colocado aqui, irrepreensível. Já comentamos sobre ser esposo ou marido de uma só mulher. Já comentamos sobre o que eles traduziram aqui por autocontrole, né? Em outras palavras está temperante, né? Vivendo sabiamente, ter boa reputação. Já falamos sobre ser hospitaleiro. Pulamos apto para ensinar, porque eu vou trabalhar no final esse aí. Falamos sobre a questão que dentro dessa ideia de temperança ele não deve, vejam bem, Paulo já tinha dito que ele não deve ser, que ele deve ser, melhor dizendo, temperante, que ele deve ter o autocontrole, né? Mas ele fez questão de dizer que ele também não deve beber vinho em excesso. Isso não é ocasional, isso não é incidental, isso é importante, ou acidental, melhor dizendo, isso é muito importante. Já comentei isso aqui, porque há sim um perigo, há um perigo na bebida alcoólica, um perigo que se estende a todas as pessoas. E
O apóstolo Paulo, por isso, fala aqui, a Bíblia não proíbe terminantemente o consumo de álcool. Não adianta, tem gente que força a barra, que tenta, né, fazer a Bíblia dizer o que a Bíblia não diz. Não há uma proibição. Eu tenho que dizer isso, não tem jeito. Não há uma proibição. O que a Bíblia recomenda é que você não peque. Eu costumo dizer que alguém que está muito preocupado em estabelecer essa história de que a Bíblia não proíbe o consumo da bebida alcoólica e que vive arrumando confusão com os outros por causa disso, provavelmente já é uma pessoa que está abusando do álcool. Ou abusando de si mesmo, né, no consumo de álcool. Qualquer coisa na minha vida que eu começo a querer de toda forma jogar na cara dos outros, muito provavelmente já é um problema, já virou um problema na vida dessa pessoa. Portanto, é bom tomar cuidado. Não basta ser temperante, não basta ser sóbrio, não basta ter autocontrole, como Paulo já disse, também não pode beber em excesso. Portanto, é uma coisa que deve ser vista. A gente já falou sobre isso, eu não vou falar mais, não vou voltar, né? Falamos da amabilidade, falamos que deve ser uma pessoa pacífica, falamos que deve ser uma pessoa modesta, que não deve ser avarenta, que não deve ser apegada ao dinheiro. Ele usou aqui a expressão, os tradutores aqui na Nova Versão Transformadora, desapegado do dinheiro. De novo, isso é outra coisa digna de nota aqui, né? A Bíblia não proíbe o dinheiro, não tem como, né? Enquanto a gente tiver mundo, enquanto a gente estiver aqui nessa ordem criada, né? A gente vai ter que lidar com isso. O problema não é o dinheiro, como Paulo vai dizer mais lá na frente, que nós vamos ver depois, né? Na segunda carta. O problema é o amor ao dinheiro, ou as coisas que o dinheiro dá ou compra. Esse é que é o verdadeiro problema, não é o dinheiro em si. E olha, a avareza não é coisa de rico não, ou só de rico. Tem muito pobre que é avarento, mas eu vou deixar para comentar mais. Já falei sobre isso, vou deixar para comentar isso lá na frente, que Paulo vai falar especificamente sobre isso, já que o estudo aqui é por capítulo, né? Seriado a gente vai ver depois, tá bom? Mas a gente já comentou aqui rapidamente, então vamos manter aí esse aperitivo aí para vocês, tá? E finalmente nós chegamos no versículo 4, que é onde eu vou me deter hoje, certo? Que está aí nos versículos 4 e 5, que é o governo da casa. Vamos ler os versos então 4 e 5. A palavra de Deus diz assim, 1 Timóteo capítulo 3, versos 4 e 5. Deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Pois, se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Um texto pequeno, né? Um trecho pequeno, mas nós vamos passar o resto, são 9h20, nós vamos ficar aqui o resto do tempo da lição só sobre esse ponto aqui. Que governe bem a sua própria casa. As leituras essa semana, se você percebeu, as leituras de alguma maneira falam dessa capacidade ou dessa habilidade que os homens devem ter de liderar. E aqui, obviamente, Paulo fala do primeiro exercício, da primeira atribuição que todo homem crente, ou todo homem de Deus, se você pensar nas pessoas lá do Velho Testamento, deve ter. Essa habilidade em governar, essa habilidade em supervisionar
essa habilidade em liderar começa, e não poderia ser diferente, dentro da sua própria casa. E aí há uma pergunta que Paulo faz, e eu vou começar pela pergunta e depois a gente vai trabalhar mais especificamente a habilidade, né? Mas Paulo faz uma pergunta aqui que é óbvia, né? É óbvia. Se alguém não é capaz de liderar a própria família, ou se um homem, já estou lendo errado, né? Tem que ler como está aqui. Se um homem não é capaz de liderar a própria família, como é que ele vai cuidar da igreja de Deus? Simples assim. Ele pode ser um bom prefeito, pode ser um bom governador, meio complicado até. Aliás, alguns anos atrás, um articulista da Veja, já comentei isso aqui da revista Veja, na época que eu li a revista Veja, ele escreveu um artigo que eu achei muito interessante, e que talvez ele até se arrependeu de ter escrito, mas eu achei muito interessante, que ele um dia se tocou que vários governantes na Europa, na época em que ele escreveu o artigo, não tinham filhos. E ele estava preocupado com isso. Eu achei muito interessante, um texto muito bem escrito, ele escrevia de uma maneira assim primorosa, gostava muito de ler os textos dele. Mas ele disse assim: como que alguém que não está imediatamente comprometido com as novas gerações pode planejar o que vem para as novas gerações? Aí ele foi listando: fulano de tal não tem filhos, fulano de tal não tem filhos, fulano de tal não tem filhos, fulana de tal não tem filhos. E ele estava incomodado com isso. Bom, o texto era muito bem escrito, eu tenho procurado esse texto por aí, mas sumiu de uma tal forma, né, que não consigo achar. Guardei a revista, mas acabei perdendo depois. Mas era muito interessante a argumentação que ele fazia. Como alguém que não está imediatamente comprometido, como é que essa pessoa pode saber o que os adolescentes precisam, o que os jovens precisam? Isso é possível? Não, é possível. A resposta é possível. Você se cerca de assessores, você se cerca de pessoas que possam te dar esse retorno. Você conversa com as pessoas, você vai nas escolas, é possível. Mas na igreja não. Na igreja, uma pessoa que não lidera bem a sua própria casa está desqualificado. Está bem claro aqui o texto. Vejam, não está dizendo, e eu não estou dizendo que uma pessoa solteira não possa liderar a igreja. Não é isso. Tá? Não é isso. Eu já expliquei isso aqui, eu vou voltar para isso depois, mais lá na frente, mas não é isso que está dizendo. Alguns forçando o texto, porque diz aqui, né, esposo de uma só mulher, e porque diz que tenha filhos crentes, né, que lhe obedeçam, diz, olha, tá vendo? Tem que ter esposa, tem que ter filhos. Não tem esposa, não tem filho, não pode liderar a igreja. O texto não está dizendo isso. Obviamente, Paulo está falando de uma pessoa casada, quando ele diz esposo de uma só mulher, e obviamente também ele está falando de uma pessoa que tem filhos, quando ele diz que os filhos desse homem sejam obedientes a ele. Tá? Se alguém disser que tem que ser casado e tem que ter filhos para poder liderar a igreja, está forçando o texto. Está fazendo exegese e não exegese. Está botando coisa no texto e não tirando. É isso que significa esse trocadilho que se faz aí com essas duas palavras. Exegese, na origem do termo, né, quer dizer isso: você extrai o que o texto quer dizer. Isso é o que os estudiosos da Bíblia fazem. Eles estudam as línguas originais da Bíblia e aí eles traduzem e dizem, né, extraem o que o texto antigo quer dizer para nós. Exegese é o contrário. Ao invés de extrair, ele joga, ele coloca dentro do texto, certo? Então o pessoal faz esse trocadilho aí, faz esse jogo de palavras aí. Foi por isso que eu falei disso e aí tive que explicar o termo.
tá? Os termos. Muito bem, então que fique bem claro. Quando Paulo fala esposo de uma só mulher, obviamente ele está falando de homens casados, ele tem que ser casado com uma só mulher, né? E quando ele fala de que os filhos o respeitem e lhe obedeçam, obviamente está falando de uma pessoa que tem filhos, ok? Muito bem, então está explicado isso aí, agora nós vamos trabalhar mais especificamente. Mas tudo bem, Eliezer, mas o que significa liderar bem a própria família? Ora, significa exatamente isso. A palavra grega que Paulo usou aqui é proistemi. É uma palavra que aparece poucas vezes na Bíblia, 8 vezes, na verdade. E tem esse sentido de estar vigilante. Mais literal ainda pode ser no seu posto. O pessoal que serviu o exército entende isso bem. O Edivaldo serviu o exército, eu sei. Não sei se tem mais alguém aí, né, que serviu o exército me ouvindo, mas o Edivaldo ele entende disso muito bem, talvez até melhor do que eu. Porque quando ele estava no exército, ele tinha que ficar de guarda lá naquela torrezinha lá no quartel, né, Edivaldo? Coisa horrível. Com sono ou sem sono, com chuva ou sem chuva, né? Com sol ou sem sol, quando estava de dia, o sujeito tinha que ficar lá. Sabe que todas as vezes que eu passava por ali, eu gostava de olhar para aquele lugar ali. Aquilo ali é uma ótima ilustração sobre como o crente deve viver. Nós já ouvimos diversas mensagens falando do atalaia, né? Que era o vigia, o cara que ficava lá em cima do muro das cidades lá nos tempos bíblicos, né? E com a responsabilidade de avisar sobre o perigo, de avisar sobre qualquer coisa, aliás, qualquer pessoa que estivesse vindo tinha um sino, tinha uma trombeta, tinha alguma coisa que ele precisava acionar para alertar os moradores da cidade. Essa é a ideia aqui. Essa é a ideia da palavra proistemi. Alguém que tem que estar vigilante, que tem que cuidar, que tem que dar atenção. Mas também há um sentido nesse texto aqui de fazer isso estando na linha de frente, presidindo, mantendo o controle. Não é só a ideia de alertar o perigo, é também organizar as coisas dentro do seu lar, de maneira que não se desorganize, não se desagregue. Essa é a ideia de manter o controle, ou manter sob controle, debaixo do controle. Todas essas ideias estão presentes nessa palavra que Paulo escreveu aí. Então, fica fácil para a gente entender o que Paulo quis dizer aqui. Esse homem está vigilante, está no seu posto, no seu lugar de homem, de responsável por cuidar, dar atenção, presidir, manter o controle sobre a família. Todas essas atribuições estão sobre esse homem. E eu, como homem, sinceramente, eu já estou sofrendo com essa lição aqui a semana toda, porque é uma responsabilidade grande. E essa responsabilidade, eu insisto nisso, foi colocada sobre nós homens. Não tem como você escapar, não tem para onde correr, querido. Não tem para onde correr. Pessoal, recebi aí umas dicas sobre como eu estou falando, né? Eu tenho essa mania de encarar, né? Encarar os ouvintes. Isso é um hábito que eu trago lá da sala de aula. Realmente o pessoal tem reclamado. Aliás, não faz isso online. Porque tu encara, tu fica parado assim.
Aí o cara mais afoito, ele já vai mexer lá no roteador dele, ele já vai checar a internet, porque ele pensa que travou. Né? Eu realmente é difícil para mim, é um cacoete, não é? Que eu tenho, e eu vou me virando aí, vou tentando, né? Mas você pode ter certeza, falando com você homem agora, essas encaradas não chegam nem perto da encarada que você vai levar de Jesus, se você é crente, quando você estiver diante dele. E cuidado, aqui uma coisa precisa ser dita, eu já falei isso antes e vou repetir de novo, vocês viram os textos dessa semana. Cuidado, essa ideia de que o Deus do Velho Testamento é um Deus sanguinário. Fátima, faz um favor para mim, por favor. Tem aquela membrana que está do lado ali colada, a membrana do micro-ondas. Pega para mim. Eu lembrei de algo que eu deveria ter feito antes de sentar aqui e não fiz, estou pedindo para minha esposa fazer. Desculpa aí, tá? Mas essa ideia de que o Deus do Velho Testamento é um Deus violento, sanguinário, né? Irracível, né? Ali aquele Deus duro, aquele Deus de ira, e o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor, né? Você vê Jesus ali: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Né? Então, o Novo Testamento é a era do amor, é a era da graça. Isso não é uma ideia bíblica, isso não é uma ideia cristã, isso é uma ideia pagã, tá? A Bíblia deixa claro, o autor de Hebreus diz isso claramente para nós, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. É o que a palavra diz claramente. De Gênesis a Apocalipse é um Deus só, é um plano só. O autor de Hebreus, ele insiste nesse ponto, né? Ele insiste nesse ponto, ele deixa bem claro, ele chega a dizer horrível coisa, está lá em Hebreus capítulo 10, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, horrível coisa, terrível coisa. Esse texto foi escrito no Novo Testamento, queridos, está lá na Epístola aos Hebreus, é lá que está, Hebreus capítulo 10, está escrito lá. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Paulo diz: aquilo que o homem semeia, isso ele colhe. O que o homem semear, isso ceifará. Lembra de Ananias e Safira, que a gente estudou no estudo do livro de Atos, algumas semanas atrás? Vocês se lembram? Lembram, né? Onde foi aquilo? Foi no Velho ou foi no Novo Testamento? Foi no Novo Testamento, foi no início da igreja. Então, não existe essa dicotomia, Deus brabo, Deus irado do Velho Testamento, Deus amoroso do Novo Testamento. Você tem muito amor no Velho Testamento. Você tem Deus dizendo: olha, povo de Israel, eu escolhi vocês. E vocês não eram o povo mais forte, vocês não eram o povo mais numeroso, vocês não eram nada, literalmente. Mesmo assim eu escolhi vocês, e eu amei vocês, e eu fiz uma aliança com vocês. Está lá em Malaquias isso. Deus diz assim: eu, o Senhor Deus, não mudo. É por isso que vocês não são destruídos. Mesmo naquelas vezes, você pode ler o relato bíblico, houve pelo menos 2 vezes em que Deus disse para Moisés: olha, eu vou destruir esse povo aí, é um povo rebelde, de dura serviço, eu vou fazer uma grande nação de ti.
E Moisés, claro que tocado pelo próprio Deus, é óbvio, intercede pelo povo. É um texto muito interessante. Vale a pena ler. Moisés, a Bíblia diz que era um homem muito manso. Ele tinha lá os rompantes dele, mas era um homem muito manso. E ele que levava a lambada daquele povo direto. Ele intercedeu por eles. Claro que isso era plano de Deus, claro que isso é propósito de Deus. Mas mesmo que Deus tivesse destruído todo o povo, é bom lembrar que a aliança dele não estaria quebrada, porque Moisés era descendente de Abraão também. E Moisés poderia, com a sua descendência, dar continuidade ao plano de Deus. Então não existe essa história de o Deus do Velho Testamento ser um Deus de ira e o Deus do Novo Testamento ser um Deus de amor. Não existe isso, tá? Deus é o mesmo Deus. Amor no Velho Testamento, amor no Novo Testamento. Justiça no Velho Testamento, justiça no Novo Testamento. É muito importante a gente lembrar disso. Eu estou dizendo isso como uma introdução aos exemplos que estão aí listados ao longo da semana, não é, para nós, alguns positivos, outros negativos, falando sobre esse estar vigilante, falando sobre essa responsabilidade que está sobre o homem, todos os homens. A gente está falando das qualificações aqui dos líderes, mas é óbvio que se nós tivermos na igreja liderados que tenham as mesmas qualificações dos líderes, a igreja toda vai ganhar com isso. Então, não relaxa aí na cadeira dizendo, bom, eu não sou pastor, eu não sou professor, eu não sou líder, eu não tenho cargo na comissão executiva, então não é comigo, negativo. Lembre-se, a Bíblia toda foi escrita para que você, homem, crente, entenda isso. Saiba disso. Então preste atenção. Preste atenção e não seja displicente. O Edivaldo pode dizer para vocês, eu não sei se o Edivaldo alguma vez ficou preso, mas cara que dorme na guarita, cara que pisa na bola lá na vigilância, pelo menos na minha época eu digo que eu era jovem, os meus colegas que estavam servindo me contavam, é isso que eu quero dizer, eu nunca servi. Ia preso. Então não seja displicente, preste atenção, porque isso é muito importante. Eu coloquei aí ao longo da semana para vocês alguns exemplos. Um positivo, dois na verdade, e dois negativos, né? Eu vou começar falando dos exemplos negativos e depois eu venho para os exemplos positivos e aí a gente vai lidar. O que quer dizer governar a própria casa ou presidir bem a própria casa? Paulo nos dá uma dica aqui muito importante quando ele fala dos filhos, certo? Como assim, Elias? Como é que é uma dica? Só diz que os filhos devem respeitar o pai e devem obedecer. Aí é que está. Salvo filhos que são rebeldes contumazes, graças a Deus eles são raros, na igreja são mais raros ainda, graças a Deus. Na sociedade em geral também são. Que é o rebelde contumaz? É aquele sujeito que com a melhor educação, com a melhor alimentação, com a melhor instrução, ele é perverso. Falando português bem claro. Por isso, a gente deve tomar muito cuidado com o juízo temerário. Às vezes a gente olha, né, o comportamento do menino e diz assim, mal criado. Não. Às vezes não é isso não. Às vezes é a natureza humana mesmo. Tem diversos estudos sobre isso. Isso no jargão sociológico é chamado a banalidade do mal. O homem comum, o sujeito comum. Aliás, isso é muito interessante da gente lembrar, porque
Normalmente se fala muito de desumanidade. Meu Deus, isso é desumano. Gente, evitem esse termo. Eu estou procurando evitar esse termo. Entendeu? Evite esse termo. Meu Deus, isso é uma desumanidade. Não, queridos, isso é a humanidade. Vocês estão me entendendo? Isso é do ser humano. A Bíblia é clara. Não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Isso é o que nós somos. Nós somos pessoas em nós mesmos terríveis, depravadas, pessoas más, que se ficarmos abandonadas à própria sorte, não fosse o Senhor por nós. Você com certeza deve conhecer pelo menos uma história de um filho muito bem criado, mas que renegou a criação que recebeu, que rejeitou o ensino que recebeu. Isso é do ser humano. Daí a palavra de Deus, daí Deus o tempo todo chamar o povo de Israel primeiro, e agora nos chamar a nós, porque tudo que foi escrito para o nosso ensino, como nós vimos no início. Olha, hoje eu estou apresentando aqui para vocês a vida e a morte, o bem e o mal. Escolham o bem. Deus diz isso o tempo todo. Eu quero abençoar vocês. Eu quero fazer vocês prosperarem, mas vocês precisam me honrar. Vocês precisam seguir os meus preceitos. Vocês precisam seguir os meus mandamentos. Vejam, sempre foi assim, desde o início. Primeiro com Adão e Eva, depois com o povo de Israel. O plano de Deus não mudou. E qual é o plano de Deus, queridos? Desde o início e até a eternidade. O plano de Deus é, Ele chama homens e mulheres que estejam dispostos a entrar em aliança com Ele e entrar em aliança um com o outro e serem um casal abençoado, e dos frutos dessa união abençoada, os filhos, o seu plano vai sendo realizado sobre a terra. Eu vou começar com o texto de Romanos 9, que é o texto de hoje, que se vocês ainda não leram, vocês vão ler agora, mas não pode colocar a notificação no grupo, porque essa leitura daqui da classe não vai valer. Depois você tem que ler aí, se você ainda não leu. Romanos 9, vamos lá rapidamente. Eu vou começar com o último texto. Depois eu vou falar dos casos específicos, tá? Romanos, capítulo 9. Eu não vou ler todo o texto, porque é um texto grande, mas eu vou ler só o final. Eu vou começar do 14. A sessão que eu pedi para vocês foi até o 6, mas eu vou começar do 14, tá? Diz assim: estamos dizendo então que Deus foi injusto? Claro que não. Pois Deus disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Portanto, a misericórdia depende apenas de Deus e não de nosso desejo nem de nossos esforços. Pois as Escrituras afirmam que Deus disse ao faraó: eu o coloquei em posição de autoridade com o propósito de mostrar em você meu poder e propagar meu nome por toda a terra. Como podem ver, ele, isto é, Deus, escolhe ter misericórdia de alguns e endurecer o coração de outros. Mas algum de vocês dirá: então por que Deus os culpa? Não estão apenas cumprindo a vontade dele? Ora, quem é você, mero ser humano, para discutir com Deus? Acaso o objeto criado pode dizer àquele que o criou: por que você me fez assim? O oleiro não tem o direito de usar o mesmo barro para fazer um vaso para uso especial e outro para uso comum? Da mesma forma, Deus tem o direito de mostrar sua ira e seu poder
suportando com muita paciência aqueles que são objetos de sua ira, preparados para a destruição. Ele age desse modo para que as riquezas da sua glória brilhem com esplendor ainda maior sobre aqueles dos quais ele tem misericórdia, aqueles que ele preparou previamente para a glória. E nós estamos entre os que ele chamou, tanto dentre os judeus como dentre os gentios. A esse respeito diz na profecia de Oséias: chamarei meu povo aqueles que não eram meu povo, e amarei aqueles que antes eu não amava. E também, no lugar onde lhes foi dito: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. E a respeito de Israel, o profeta Isaías clamou: embora o povo de Israel seja numeroso como a areia do mar, apenas um remanescente será salvo. Pois o Senhor executará sua sentença sobre a terra, e de modo rápido e decisivo. E como Isaías tinha dito em outra passagem, se o Senhor dos Exércitos não houvesse poupado alguns de nossos filhos, teremos sido exterminados como Sodoma e destruídos como Gomorra. O que significa tudo isso? Embora os gentios não buscassem seguir as normas de Deus, foram declarados justos, e isso aconteceu pela fé. Já o povo de Israel, que se esforçou tanto para cumprir a lei, a fim de se tornar justo, nunca teve sucesso. Por que não? Porque tentaram se tornar justos por meio de suas obras e não pela fé. Por que eu coloquei esse texto aqui antes de falar de governar bem a casa? Para que a gente entenda muito bem, acima de tudo. E eu vou falar o mais claramente que eu puder com vocês. O destino dos nossos filhos nunca esteve, não está e nunca estará nas nossas mãos. O destino dos nossos filhos é propriedade de Deus. Os nossos filhos são propriedade de Deus. Eu não quero trazer peso ao coração de nenhum irmão hoje, de manhã. Por isso eu coloquei esse texto aqui. Não depende de quem quer, diz Paulo, não depende de quem corre, não depende do nosso desejo, mas de Deus se mostrar gracioso sobre nós. Você, pai, você, mãe, você está pronto para essa verdade? Ou você ainda sente aí no seu coração um pesar por causa da situação dos seus filhos? Porque de repente você olha e vê que o seu filho ou a sua filha, ou um dos seus filhos ou do seu filho não está andando com Deus como deveria andar. Isso lhe pesa no coração? Preste atenção, porque essa é uma palavra de consolo para o irmão, para a irmã. O destino do seu filho nunca esteve, não está, nunca estará nas suas mãos. Isso é obra de Deus. Sabe que quando eu morei lá na casa do meu sogro, interessante que ele tinha um vizinho lá, que não estão mais lá, segundo me disseram, a família não está mais lá. Meu sogro não está mais lá, né, meu sogro? Mas era interessante aquela família, porque tinha um pessoal lá. Eu já contei isso outras vezes na classe, eu não sei se é aqui, por esse meio, mas todos os dias dava 6 horas da tarde, uma das pessoas da casa saía e vinha para cá, para Beira Rio. Ele tinha um negócio aí, ele vinha trabalhar direto, ficava trabalhando a noite inteira, voltava de madrugada para casa. E outra pessoa da mesma família saía para assaltar os outros. Mesma criação, mesmos princípios ou falta de princípios. Um saía para trabalhar a noite inteira, o outro saía para roubar os outros. Essa expressão mal criado é uma expressão perigosa. Uma expressão perigosa que a gente deve temer usar. Ah, que criança mal criada. Às vezes não é malcriação, não. Ou má criação. É a natureza ingênita. É o coração perverso dentro do indivíduo.
que só vai ser modificado pela ação graciosa, misericordiosa de Deus, mediante o seu Espírito Santo. Elias, isso significa que nós estamos desobrigados de criar os nossos filhos na disciplina, na demonstração do Senhor? Claro que não. O texto diz isso, Efésios capítulo 6. Pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina. Ninguém está desobrigando ninguém aqui. A palavra não faz isso. Pelo contrário, eu acredito que quando você entende isso e aceita, porque tem que aceitar, você precisa aceitar essa verdade de que o destino do seu filho não está na sua mão. Quando você aceita isso, eu creio que você vai até se sentir mais motivado para educá-lo na disciplina, na demonstração do Senhor. E aí vamos aos exemplos, né? Eu vou começar com os negativos, porque são muito fortes, né? E estão aí, ao longo da semana nós vimos Samuel, né? Eu vou começar com Samuel, com Eli. Vocês leram a história, está lá em 1 Samuel, a gente não vai ler toda a passagem, mas eu quero convidar vocês para chegarem lá. Eli é, infelizmente, um exemplo de alguém que não governou bem a sua casa. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Como eu disse, nós não vamos ler todo o trecho, porque é um trecho longo, mas vocês conhecem a história, vocês viram que Eli, né, era sacerdote de Deus. Ele estava responsável pelo serviço lá em Siló, que era onde estava lá a Arca da Aliança. Ele era um juiz muito respeitado em Israel, só que ele tinha, a essa altura do texto aqui, ele tinha dois grandes problemas. Qual era o nome dos dois grandes problemas de Samuel? Vocês sabem. Qual era? Hofni ou Ofni e Finéias. Dois problemaços para ele. Homens venais aceitavam suborno para julgar as causas. Homens imorais se prostituíam e prostituíam as filhas de Israel, se deitavam com as mulheres, é o que diz o texto lá. Homens que não temiam a Deus, que ousavam desobedecer a lei de Deus quanto aos sacrifícios, e eles eram sacerdotes, os dois, porque toda a tribo e toda a família era um compromisso que a família inteira tinha que ter. Os filhos de Levi nem herança tinham, não receberam terra, porque o trabalho deles era esse, eles viviam do que eles pegavam do tabernáculo, só que havia regras específicas que eles tinham que seguir. E esses dois homens, por meio dos seus servos, eles desrespeitavam essas regras descaradamente. E até a pessoa que estava lá responsável pelo sacrifício dizia: olha, não pode, deixa queimar a gordura primeiro. Vocês leram, né? Eu estou presumindo aqui que todo mundo leu. Deixa queimar a gordura primeiro. É a lei mandava queimar a gordura antes de entregar a carne para o sacerdote. Negativo. O sacerdote quer essa carne do jeito que está, ele quer fazer um churrasco. Talvez eu não devia ter dito isso. Não está escrito lá que ele queria fazer um churrasco. De qualquer maneira, está escrito lá que não, ele quer a carne desse jeito aí. Dá, senão eu vou tirar a força. E ele vinha com garfo lá para espetar, tirar lá de dentro da oferta, do tacho lá da oferta, da grelha lá, e ir embora. Entrega, senão eu vou tomar a força. Era assim que os servos desses homens agiam, mas eram eles que agiam, porque esses servos agiam de acordo com a orientação que eles recebiam deles. E Deus ficou irado com esses homens. Vocês conhecem a história.
O versículo 12 já começa de uma forma nada fácil, né? Os filhos de Eli eram homens perversos, que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor, nem por seus deveres de sacerdote. Meu Deus do céu, que tristeza! Deus nos livre, Deus nos livre, que alguém diga uma coisa dessas de um filho nosso. Meu Deus, não, não. Está aqui claramente colocado. Olha o 17. O pecado desses homens era muito sério aos olhos do Senhor, pois eles tratavam com desprezo as ofertas para o Senhor. Aqui, todo o tempo no texto, há um contraste entre Samuel, que era um menino, vocês conhecem a história, e os filhos de Eli. Eu não vou fazer esse contraste agora, eu não vou me concentrar em Samuel, eu vou concentrar só nos filhos de Eli, na descrição que vem sendo feita. E finalmente, o castigo que virá. 27. Certo dia veio a Eli um homem de Deus e lhe transmitiu a seguinte mensagem: Assim diz o Senhor, eu me revelei a seus antepassados quando eles eram escravos do faraó no Egito. Escolhi seus antepassados dentre todas as tribos de Israel para serem meus sacerdotes, oferecerem sacrifício sobre meu altar, queimarem incenso e usarem o colete sacerdotal em minha presença. Além disso, designei as ofertas queimadas dos israelitas a vocês, sacerdotes. Então, por que você despreza meus sacrifícios e ofertas? Por que honra seus filhos mais que a mim? Pois você e eles engordaram com as melhores partes das ofertas de meu povo Israel. Uma repreensão dura. E de novo vou dizer, preste atenção. Estamos falando de governar bem a própria casa. Se você quer governar bem a sua casa, a primeira coisa que você não deve fazer está aqui no texto. Não ame seus filhos, não honre seus filhos mais do que a Deus. Eu vou ler de novo para você. 29. Então, Deus falando com Eli, porque você despreza meus sacrifícios e ofertas, porque honra seus filhos mais que a mim. Por quê? Mais tarde, vocês viram no texto, Deus vai falar para Samuel, vai dizer, olha, Eli viu o que os seus filhos estavam fazendo e ele não os repreendeu. Eliézer, o que é honrar os filhos mais do que a mim? É isso, é simplesmente isso. É ver as coisas erradas que os filhos fazem e não os repreender. Ah, mas você vai olhar o texto e você vai dizer, não, tem alguma coisa errada aí, porque o texto diz que Eli repreendeu os filhos. Eu não vou ler, como eu disse. Você vai lá, você pode olhar depois, se você não leu, você vai ver. Diz lá que ele chamou a atenção deles. Mas dê uma olhada lá. Depois você vai ver, olha, primeira coisa que ele disse, eu estou ouvindo coisas. Olha, tá me chegando um burburinho. Começou muito mal ele. Sabe? Começou muito mal. E aí eles, olha, se dois homens brigam, Deus vai defender. Mas se alguém se levanta contra Deus, não tem quem saia em defesa dele. Olha o que vocês estão fazendo. Essa repreensão de Eli foi uma repreensão assim meia boca. Sabe aquela história? O menino está lá fazendo besteira lá, né? A mãe diz, Eliézer, olha o que o Joel está fazendo. A Fátima diz assim, Eliézer, olha o que o Joel está fazendo. Aí o Eliézer está muito ocupado, né? Está muito atarefado. Olha, Joel, para com isso. E o Joel continua. E a Fátima de novo, Eliézer,
Joel, para com isso. Dá um tempo, Joel, dá um tempo. Claro que eu estou falando de uma criança pequena, aqui eram homens adultos, mais grave ainda. Mais grave ainda. Se bem que quando a criança é pequena também é perigoso, né? Se tiver irmão, então, se um irmão mais novo vê que o pai não tem firmeza para lidar com o pecado do filho mais velho, do irmão dele, isso é uma desgraça. É como se diz no jargão, né? Tá na escola do fulano. Se o seu filho mais novo vê que você não tem pulso para o seu filho mais velho, irmão dele, ele tá na escola dele. Você tá tendo dor de cabeça com esse aí, você vai ter dor de cabeça com o mais novo. E quando tiver, a fila anda. Amar o filho mais do que a Deus, honrar o filho mais do que a Deus, é justamente isso, não repreender como Deus exige. E o que era que ele deveria ter feito aqui? Ele deveria ter destituído os filhos deles. Ele tinha o poder para isso, só ele tinha o poder. Não adiantou nada ele chamar a atenção e dizer: olha, eu estou ouvindo, está chegando aqui nos meus ouvidos que vocês estão fazendo coisas horríveis aí. Olha, não é assim, meus filhos. Por isso, Deus disse para Samuel que aquela repreensão não foi de maneira nenhuma uma repreensão. Olha, é muito complicado você lidar com filhos adultos. É muito complicado. Afinal de contas, sobretudo hoje, né? Às vezes o filho se torna adulto, está dentro da casa do pai ainda, mas por uma questão de conveniência, né? Aluguel está caro, né? Enfim, alguns certamente, se pudesse, alugavam uma casa, alugavam um apartamento e morar lá, mas aluguel está caro, gasto está caro, né? Tem um monte de meme na internet que brinca com relação a isso. Então, muitos filhos adultos ficam na casa dos pais, né? Mas eles já trabalham, eles já têm renda, né? Eu insisto nesse ponto. Isso não importa no que diz respeito a honrar a Deus e honrar a família, honrar os pais. Filho dentro de casa deve se submeter às normas da casa. E eu não estou falando de lavar louça, eu não estou falando de lavar banheiro, eu não estou falando nada disso. Estou falando de honrar a Deus, de temer a Deus, como os pais temem. Mas Eliézer, tu acabaste de dizer que a gente não pode, que isso é uma coisa de Deus, que é Deus que faz. Tudo bem, é Deus que faz, é Deus que converte o coração. Mas até um incrédulo sabe ser educado. É isso que eu quero dizer. Ah, o meu filho está dentro de casa, o meu filho não quer ir para a igreja. Em primeiro lugar, a gente vai falar de Jó mais tarde, mas oração. Ore por ele. Gaste-se orando por ele. Mas eu vou deixar para falar isso de Jó daqui a pouco. O positivo eu vou deixar para depois. Agora eu estou falando do negativo. Não me entenda mal. Converter seu filho não está na sua mão. Isso é obra do Espírito Santo. Mas impor, a palavra é essa mesmo, vou dizer de novo, impor o respeito do seu filho enquanto está dentro da sua casa, não importa se ele tem 20, 30, 40, 50 anos, o respeito do seu filho por Deus, o Deus que você serve, o Deus que você diz que é o seu Senhor, o seu filho tem obrigação de honrar esse Deus e honrar você. Então, desculpa, querido, mas é uma questão até relativamente simples. Você chega para o seu filho e diz: olha, enquanto você estiver aqui em casa, você vai chegar no horário que eu determinar para você chegar. Você vai sair, você vai dizer onde você está, com quem você está. E você lá fora vai se comportar como alguém que pertence a essa família. Uma pessoa respeitosa. Nós estamos vendo no mundo hoje, os filhos estão transgredindo, e isso na igreja, ou pelo menos pessoas que se dizem daí, os filhos estão transgredindo a lei de Deus com o beneplácito dos pais, sob as vistas dos pais. Estão vivendo vidas promíscuas, estão vivendo
sabe, escandalosas. Sob a vista grossa dos pais. Isso é pecado, isso é errado, e o julgamento de Deus vem. É complicado você ter filhos adultos em casa por causa disso. Mas enfim, é o que a palavra diz. Eu tenho um filho que está fora de casa, já adulto. Mas ele sabe disso. Se ele está me ouvindo aí, ele sabe. De vez em quando eu chamo para um encontro de contas. E sim, eu vigio. Eu tenho meus informantes. Porque no dia que ele saiu daqui de casa, eu disse isso para ele. Você pode estar saindo daqui de casa, mas você não vai jogar 20 anos da sua vida fora. E eu falei isso com muito amor, e falo e repito, espero que ele não se chateie, porque é para nossa edificação que eu estou fazendo isso aqui. Ele já deve ter contado isso para algumas pessoas, pelo menos eu sei. Mas no dia que ele saiu daquele casa eu falei isso. São 20 anos. E graças a Deus, pelo menos quando ele comunicou isso, porque eu falei para ele, comunica às famílias. A família Trindade, a família Soares, faz um pequeno comunicado, porque as pessoas vão perguntar, as pessoas vão saber, elas vão perguntar. No dia que eu guardo esse comunicado, está comigo. Agradeceu a Deus pela educação que recebeu, pela instrução na palavra que recebeu. E eu digo, honra. Honra isso. Realmente tenha isso como uma herdade, como um legado. Porque é palavra. Mas apesar de eu dizer isso, apesar de eu querer isso, apesar de eu orar por isso, eu vigio. Mesmo longe de casa. Isso é importante. Isso é importante. Ele não fez isso. E Deus não passou a mão na cabeça dele. Deus, isso é uma coisa que eu quero que você preste atenção. Você que leu o texto. Deus não fez com Eli o que Eli fez com os filhos dele. Ele não passou a mão na cabeça dele. Ele disse, eu vou te castigar. E o castigo que eu vou te dar, ele vai ser para a tua descendência toda. De novo, não é um Deus de ira. Não é um Deus que não tem amor. É Deus. Deus é só um. Se o seu filho vai transgredir a lei de Deus, ele precisa estar consciente do tamanho da confusão que ele está se metendo. Eu conheço alguns pais que também fizeram isso. Que conheço porque me contaram. Que chegaram com os filhos e disseram, olha, aqui você está debaixo da proteção de Deus. Eu tenho uma aliança com Deus, sua mãe tem uma aliança com Deus. Se você sair, pisar fora dessa aliança, você está entregue. Cuidado. Isso vai fazer uma diferença muito grande, queridos, acreditem. Isso vai fazer uma diferença muito grande para esses filhos. Conheço alguns filhos que, apesar de terem saído de casa, reconhecem todo o esforço dos pais. Já conheço alguns filhos que, porque estão fora de casa, e às vezes o pai chega lá e quer chamar a atenção por alguma coisa errada que eles estão fazendo, aí enche a boca para dizer, eu não estou mais aqui, não estou mais debaixo do... O senhor não me sustenta mais. Aí é a hora de você dizer, rapaz, eu te sustento em oração. E vou te dizer uma coisa, a tua vida só não está uma desgraça maior porque eu oro por ti todo dia. Conheço um pai que me disse que fez isso. Eu não te sustento? Eu te sustento em oração, porque eu oro por ti todo dia. E tu só não está numa desgraça maior por causa das minhas orações.
Então, vamos atentar, vamos prestar atenção. A hora correu muito rápido, né? Eu vou pular logo para Jó, que eu acho importante. Olha Jó, tem um exemplo negativo, mas tem um exemplo positivo. Olha que maravilha Jó, você leu, né? Jó tinha uma família grande, 7 filhos, 3 filhas. E o texto diz que ele era um homem temente a Deus, um homem bom, que não se desviava, que não se desviava de Deus, que andava reto, no caminho reto, que se desviava era do mal. E aí vocês conhecem a história, o que aconteceu lá, como Satanás procurou diminuir a fidelidade de Jó a Deus, e como Deus permitiu. Isso é uma coisa importante. O pessoal diz assim, Deus fez uma aposta com Satanás. Deus não fez aposta nenhuma, Deus é Deus. Deus não tinha a menor dúvida que a história ia terminar como a história terminou. Não fale uma besteira dessa. Algumas pessoas, inclusive, usam esse texto para desqualificar o livro de Jó, dizer que é um absurdo. A ideia de Deus fazer uma aposta com o diabo, isso é uma besteira. Não tem nada disso. Leia o texto, leia o texto. É só ler o texto, deixa a palavra falar com você. Deus sabia como aquela história ia terminar. Deus não ficou na torcida. Não foi um reality, né? E Deus ficou ali, será que ele vai obedecer? Será que ele vai continuar? Não houve nada disso. Satanás tentou desqualificar a fidelidade de Jó a Deus e a fidelidade de Deus a Jó, a gente pode dizer também. E Deus simplesmente disse, primeiro, tudo que ele tem é teu, mas não o mata. Depois, ok, você diz que ele ainda está íntegro, ele ainda está bem, então eu coloco ele na tua mão também, mas não mata. E Satanás foi como um servo, porque Satanás é um servo rebelde, mas é um servo. Ele não pode fazer nada que Deus não permita, que Deus não saiba, que Deus até não planejou. Depois eu explico esse termo aí, uma aula só para explicar o que eu quis dizer com isso, né? Que a Bíblia diz que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Mas sim, dentro dessa ordem criada aqui, às vezes Deus coloca tropeços. Satanás é um servo, queridos. Então ele fez tudo aquilo que fez com Jó, e a Bíblia diz que Jó não pecou com os seus lábios. Isso é um resumo aí, né, da história, mas eu quero enfatizar o comportamento de Jó como pai. Está lá, vocês leram, eu também não vou ler o texto todo, né? Mas tem uma coisa muito interessante sobre Jó aqui. Vou ler rapidamente. 4. Os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam suas 3 irmãs para celebrar com eles. Quando terminavam esses dias de festas, Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Essa era a prática habitual de Jó. Que coisa linda, que coisa bonita. Havia na família de Jó uma espécie de estatuto não escrito, né? Vocês que têm famílias grandes, vocês vão se identificar com esse texto, né? Porque é mais ou menos assim que a gente vive, né? Tá todo mundo ali junto, em torno da casa dos pais. Aqui, vejam, a iniciativa era do próprio Jó. Eles tinham o hábito de se encontrar, né? Os irmãos, né? Tá aí uma coisa que a gente deveria fazer, talvez, né? Com mais, assim como é aqui. Havia turnos, havia uma escala, né? Talvez começando do filho mais velho. Eles tinham esse hábito de se reunir. Vocês sabem que na cultura oriental comer é um ato muito sério. Comer junto com uma outra pessoa
é um negócio muito importante, mais até do que na nossa cultura. A nossa cultura é assim, né? A gente, pelo WhatsApp, né? Fulano, tu tá? Eu tô aqui em tal lugar. Vem aqui, vou queimar uma carne aqui. Aí a gente vem, né? Aí queima a carne, uma festa, uma maravilha, depois vai todo mundo para casa. Na cultura oriental não é assim. Você não come com uma pessoa a qual você não esteja disposta a dar a sua própria vida. Era desse jeito. O ato de comer era uma coisa muito séria mesmo. Então eles tinham esse hábito. Tinha uma escala. E as filhas, por que o texto faz essa diferenciação? Porque era uma sociedade patriarcal. Aqui não está claro se as filhas de Jó ainda não haviam casado, né? O texto diz 7 filhos e 3 filhas. Pode ser que elas fossem as mais novas, né? E por isso não tinham casado, porque diz que em cada banquete dos filhos, né, elas eram convidadas para estarem lá, né? Isso muito provavelmente não aconteceria se elas fossem casadas, né? Ainda, mas enfim, o texto não deixa isso claro, né? Então, olha só que coisa interessante. No final do turno aí, vejam bem, versículo 5: quando terminavam esses dias de festa, Jó mandava chamar os seus filhos. Está aí no versículo 5. Depois que terminava aí o turno, né, chegava no último filho, no 7º filho, agora é a vez de Jó. Ele mandava chamar os seus filhos a fim de purificá-los. Aqui, mais uma vez, é o contexto da aliança veterotestamentária, ok? Onde a lei, que não tinha lei aqui, Jó é o livro mais antigo da Bíblia, certo? Não tinha lei aqui ainda escrita, a lei mosaica, mas já havia na cultura, na cabeça das pessoas, essa ideia de que, né, você oferecia holocaustos, você oferecia sacrifícios a Deus como um ato de devoção. Vocês lembram de Abel? Né? Abel lá mesmo no início ele já tinha essa noção que deve ter sido passada pelo próprio Adão e Eva, né? Pelos pais deles. Então, mesmo antes da lei mosaica, mesmo antes da lei, esse livro foi escrito 2000 anos antes, né? Como eu disse, é o livro mais antigo da Bíblia, antes da lei, mas já havia essa ideia de que você se aproximava de Deus mediante um sacrifício em que você reconhecia Deus como Deus, como alguém que tinha o direito sobre a sua vida. Então Jó mandava chamar os seus filhos e ele oferecia um sacrifício por cada um deles. E ele diz aqui a razão por que ele fazia isso. Bom, pode ser que eles tenham pecado, falado alguma besteira contra Deus, amaldiçoado a Deus, e ele então oferecia um sacrifício por cada um deles. O que nós aprendemos aqui? Intercessão. Isso os pais devem fazer pelos filhos a vida toda. Intercessão. Ele intercedia pelos seus filhos, ele colocava os seus filhos diante de Deus. Papai e a mamãe, até hoje, oram por todos os filhos, todos os dias. Há um consenso entre nós, filhos, os 9 filhos, de que essas orações do papai e da mamãe têm nos sustentado ao longo dos anos. E já há alguns até que se preocupam. Quando o papai e a mamãe forem para a glória, nós vamos perder aí essa reserva, vamos dizer assim. Porque todos os dias eles oram por todos os filhos. Tem até uma história engraçada, espero que a mãe não se aborreça comigo. Um dia ela estava orando sozinha, não sei porquê, e aí ela começou a conferir, né, os filhos: Celeste, Vanildo, Ivaldo, Jeff, Jair, Lloyd, Cláudio, Célia. 8. Tá faltando um. Ela mesmo que me contou essa história.
Celeste, Ivanildo, Ivaldo, Gerson, Jair, Lloyd, Cláudio e Célia. Não, gente, 8, mas são 9. Celeste, Ivanildo, Ivaldo, Gerson, Jair, Lloyd, Cláudio, Célia. 8. Tem uma foto lá, tinha, né? Na casa antiga, uma foto com todos os filhos lá, né? Aí ela disse, o jeito vai ser ir lá na foto. Ela foi lá na foto olhar, né? Celeste, Ivanildo, Ivaldo, Gerson, Jair, Lloyd, Eliezer. Aí disse que ela agarrou a foto. Oh, meu filho, me perdoa, me perdoa. Ela me contou essa foto e eu ri muito, claro. Essa oração constante, essa intercessão constante pelos filhos é para a vida toda. Estejam eles andando aparentemente bem, aparentemente mal, é muito importante agir dessa maneira. Isso sim vai fazer uma grande diferença. E faz. Às vezes, os nossos filhos precisam passar por determinadas situações para que eles conheçam quem é o Senhor. Não quem somos nós, pai, mãe, mas quem é o Senhor. Eu acredito nisso. Então, independentemente dos sonhos que você tenha para os seus filhos, e tome muito cuidado com os seus sonhos para os seus filhos, você deve se indagar quais são os propósitos de Deus para os seus filhos. Mesmo que você sonhe que o seu filho seja um pregador da palavra de Deus, aspire o episcopado, né, a liderança na igreja, mesmo assim, você deve submeter esses propósitos, esses sonhos a Deus. Deus é quem sabe. Tem uma pessoa que eu considero muito, mas ela fala uma coisa que eu não gosto. Apesar de eu respeitar muito essa pessoa, eu não concordo com nada, nenhuma letra dessa frase que essa pessoa diz. Mas ela já disse isso algumas vezes. Eu prefiro um filho morto a um filho desobedecendo, desonrando o nome de Deus. Eu sinceramente nunca diria essa frase. Sabe por quê? Porque eu não conheço o futuro. Às vezes os filhos se desviam, às vezes os filhos andam errado por anos, mas depois, pela misericórdia e graça do nosso Deus, mediante a intercessão da igreja, mediante a nossa intercessão, eles são convertidos. Aleluia! Glória a Deus! Se estiver no plano de Deus que algum dos meus filhos eventualmente se desvie, eu tenho que aceitar isso. Eu não posso querer ser maior do que Deus, ser melhor do que Deus. Dizendo, não, o meu padrão, com todo respeito, eu não sei. Nem sei se a pessoa que diz isso pensa nisso. Talvez ela nunca olhou por esse lado. Mas o que eu quero dizer é que eu não tenho esse direito. Se Deus eventualmente planejou ou permitiu que algum dos meus filhos ande errado, meu dever é interceder. Meu dever é orar, meu dever é colocá-los diante de Deus. Esse é o meu dever. Isso é o que eu tenho que fazer. E claro, sempre orientar. Sempre dizer, olha, presta atenção, não ande dessa forma, não faça isso. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Governar bem a casa é isso. É dizer mesmo para o seu filho, olha, isso está errado. Não faça isso, não ande assim. Nada talvez preocupe mais um pai do que quando o filho começa a namorar, né? Aliás, aqui em casa eu já pedi para a Heloísa para eu escolher o marido dela. Já falei para ela, Heloísa, eu te dou uma casa. Dou uma casa do jeito que tu quiseres. Eu faço empréstimo. Monto uma casa para ti do jeito que tu quiseres. Dou a casa e dou a mobília.
todinha a casa eu monto, se tu deixares, eu e a Fátima escolhermos o teu marido. Ela disse não, ela não aceitou. Bom, eu não sei se eu fico triste pelo fato dela agir dessa forma, ou se eu fico contente, porque no final das contas quem vai ter que viver com o cara que eu escolhi vai ser ela, né? Eu estou provocando vocês, mas eu tenho que dizer isso. Essa coisa dos cônjuges se escolherem, meus queridos, isso é uma coisa muito recente na história da sociedade moderna ocidental e não tem sido muito bem sucedida não, sabia disso? Não tem dado muito certo não. Não tem dado muito certo não. Estatisticamente, a maioria dos casamentos no mundo não acontecem porque os cônjuges se escolhem. Vocês sabiam disso? No Oriente não é assim. Em boa parte do Oriente. Os 2 maiores países mais populosos do mundo não é assim. E ainda assim as pessoas têm que decidir se vão ser felizes ou não. E muitas são felizes. Aliás, os pesquisadores que já se debruçaram sobre isso, eles se espantam quando eles constatam que a maioria desses casamentos arranjados dão certo. As pessoas vivem felizes. E como a maioria dos pesquisadores são do Ocidente, eles ficam assim, como? Muito simples, porque as pessoas acabam entendendo que amor e paixão ou estar apaixonado são coisas muito diferentes. Isso é só um parênteses que eu abri aqui, porque realmente essa é uma parte que complica, né? A Heloísa acabou de fazer 18 anos, eu brinquei, mas eu confesso para vocês, isso é uma coisa que realmente me deixa assim um tanto apreensivo. Oh meu Deus, como é que vai ser? Mas a gente ora. A gente ora. Eu me preocupo mais com ela, talvez está errado, né? Não me preocupo tanto com o Whindersson. O Joel, eu não quero nem pensar nisso. Ele tem 11 anos, ele é uma criança, eu não quero nem pensar nisso por enquanto. Mas, às vezes eu olho para ele maior que a Fátima já e eu digo, ai meu Deus. Então ore. Interceda. Mas deixe bem claro para eles. Deixe bem claro, olha, você tem que fazer as coisas da maneira certa. Eu não aceito essa história, e eu estou vendo muito isso, inclusive de gente que se diz crente. A namorada do meu filho já dorme com ele lá em casa. Eu prefiro que eles façam isso lá em casa do que se meter no motel aí, em algum lugar. Gente, eu não consigo. Quer dizer que o pecado dentro de casa é menos pecado que o pecado fora de casa? Que tolice, que estupidez. Desculpa, mas eu tenho que falar isso. Não aceito isso. Não aceito. Ensine seu filho. E não importa a idade que ele tem. Se ele está fazendo isso, diga para ele, olha, eu só quero que tu saibas que está errado. Resolve a tua vida. Casa com essa moça. Se você está vivendo maritalmente com ela, casa com ela. Conheço um casal, não é da nossa igreja. Não é mesmo. O pessoal diz assim, o Elias diz não é da nossa igreja, mas é problema seu, mas não é da nossa igreja. Eles casaram velhinhos já, cabeça branca. E ele me disse, não, eu casei mais pelos meus netos. Não foi nem pelos meus filhos, mas pelos meus netos. E de fato os netos estavam lá, todos. Que coisa bonita. Que coisa bonita. Porque na cultura do interior ainda tem isso, né? De se ajuntar. Isso é fato. Mas não é porque é cultura de lá que a gente vai aceitar. Seu filho, sua filha deve viver uma vida casta. Relação sexual fora do casamento entre solteiros é fornicação, é pecado. Tem que casar. Tem que casar.
Diga isso para o seu filho, para a sua filha. Não importa se ele, mesmo que ele não seja crente, sabia? Por acaso a descrença é assinatura para pecar? Não. Diga, mesmo ele sendo descrente. Ah, mas o meu filho não é crente. Não tem problema não. Fale. A lei é para nós, é para o descrente também. Meu filho, seja puro, seja casto. Ah, errou, pecou, confessa. Confessa isso diante de Deus e deixa o pecado. E procura andar com Ele. Haja dessa forma. Ore pelo seu filho. Ame a Deus mais do que ao seu filho. Aponte sempre o padrão divino para ele. Sempre e para ela. Sempre. Faça isso. Isso é muito importante. Eu quero terminar contando uma história. Como eu disse, eu ia ficar só nesse ponto hoje, que governe bem a sua própria casa. Contando uma história rápida para vocês. Vamos pensar aí a eternidade passada, né? Deus decidindo criar a sua família, Deus sabendo que Satanás iria tentar. Essa é a ênfase do versículo lá de Romanos 9 que eu li no início. Quais eram as opções que Deus tinha? Deus não tinha opção, é isso que eu quero dizer para vocês. Ele tinha que fazer exatamente o que ele fez. Mesmo sabendo que o pecado entraria na humanidade, mesmo sabendo que pessoas que na realidade foram destinadas para a ira, é isso que o texto diz lá. Essas pessoas iriam nascer, essas pessoas iriam viver uma vida de pecado, finalmente iriam morrer, ir para o inferno. Deus resolveu suportar tudo isso por causa de nós. Não é tremenda essa palavra? É o que Paulo disse lá. Vocês leram, né? Vocês prestaram atenção. Se Deus, querendo mostrar o seu poder, suportou e suporta esse monte de perversos que estão aí andando sobre a face da terra para salvar o seu povo, nós vamos discutir com Deus? Quem somos nós para discutir com Deus? O nosso papel, nós crentes, é não discutir com Deus, mas agradecer, temer a Deus, dizer: meu Deus, o Senhor é muito bom. E se você tem filhos em casa ainda, se você tem filhos obedientes, filhos que não dão trabalho, filhos que não ficam com uma namorada hoje, com outra amanhã, que não ficam, dê graças a Deus, louve a Deus, agradeça a Ele. Cuide desses filhos, mas não baixe a guarda não, sempre fique vigilante. Isso é importante. E Deus há de cumprir com o seu propósito na nossa vida. A historinha que eu vou contar é uma das escolas onde o Joel estudou. Inventaram no Dia das Mães e Dia dos Pais o Dia do Par Perfeito. Olha só que interessante isso aí. Dia das Mães não era mais Dia das Mães, Dia dos Pais não era mais Dia dos Pais, era o Par Perfeito. A escola justificou que estava adotando uma linguagem mais inclusiva. Por quê? Porque percebeu que algumas crianças ficavam tristes, algumas porque não tinham pais presentes, outras porque as famílias não eram famílias convencionais, né? E aí eles inventaram essa história de par perfeito. Então lá no dia, eu fui com o Joel, no Dia dos Pais eu fui. Estava lá eu e Joel, e foi impressionante aquilo. Várias pessoas, inclusive uma mocinha que eu acho que era um pouquinho mais velha, parecia ser irmã do menino. Foi o par perfeito do dia, para que a criança não se sentisse fora, né? Então inventaram isso. Então ia a irmã mais velha, porque o pai estava ocupado, ia enfim, não vou nem citar aqui outras coisas que eu vi lá, sob o pretexto da inclusão.
E eu me senti tão estranho ali. Tão estranho. Até porque as atividades que foram feitas eram atividades que não precisavam. Com todo respeito, com humildade eu digo isso. Quanto tempo faz que você, que é o par perfeito da sua criança, não pega no cabelo dela? Pegue no cabelo dele agora. Aí todo mundo lá pegando no cabelo. Eu confesso para vocês, essas coisas me incomodam demais. Me parece artificial demais. E eu me incomodei muito porque eu senti que algumas daquelas crianças estavam sendo enganadas. A data era Dia dos Pais. Eu prefiro que não comemore. Se vai inventar essas coisas, eu prefiro que não comemore. E aquela ideia, que era uma ideia inclusiva, entre aspas, excluiu pelo menos uma criança no próximo ano, o Joel. Porque quando eu cheguei em casa, eu falei para ele: meu filho, ano que vem a gente não vai mais para o par perfeito. E a sua mãe também não vai com você para o par perfeito do Dia das Mães. Nós não vamos mais participar disso. E expliquei, coloquei tudo bem. E não, preste atenção, não sei, já são 10h37, o Elias já passou do horário, começou a falar besteira. Isso aí é problema seu, mas preste atenção. Ninguém vai me dizer o que é uma criança viver sem pai, porque eu já vivi isso. Eu já trabalhei com várias crianças que tiveram que lidar, desde pequenas, com a ausência de um pai. Eu sei a dor, eu sei o sofrimento que isso causa na criança, nas mães, na família toda. Ninguém vai me dizer o que é isso, porque eu sei o que é. E eu insisto, você inventar esses subterfúgios é enganar a criança. É preciso que, por mais doloroso que seja, essa criança aprenda a lidar com essa situação. Então você vai explicar para a criança, você vai arrumar alguém que possa, quem sabe, ajudar essa criança a ter um modelo masculino, um modelo bom. Aliás, isso aqui que eu estou dizendo, tem um médico que nem crente é, que escreveu todo um livro falando sobre isso. Steve Biddup, psiquiatra australiano, psicólogo, tem diferença, né? Eu acho que ele é psicólogo, corrigindo. O nome do livro é Criando Meninos. Eu já recomendei esse livro várias vezes aqui. O final é um pouco problemático. Eu dei esse livro para o Dinaldo, inclusive quando o Daniel nasceu, né? Ele me ligou, né, alguns dias depois, querendo saber se eu tinha lido o final do livro. Eu digo: li, Dinaldo, li. Eu já contei essa história para você. Eu li o final é problemático, mas não esqueça, é um incrédulo que está falando. Eu deveria ter te avisado do final do livro. Pedi até desculpa para ele. Realmente o final do livro é problemático. Ele não é crente, o homem que escreveu, mas é só o finalzinho, porque tudo mais que ele diz está na palavra de Deus. Nós nem precisaríamos do livro dele. Mas por que o livro dele é importante? Porque é uma pessoa que não é crente e que está, mesmo talvez a contragosto, tendo que admitir que a Bíblia não erra quando a Bíblia diz que meninos têm sim que ter uma criação diferente das meninas, que meninos têm que ter modelos masculinos adequados. Para que eles possam lidar com a ausência do pai. E como eu disse no início, o desafio aqui é que a gente possa viver com esperança. Você está com problemas com seu filho, você pai, você ouve uma palavra dessa e sente que você errou em muitas coisas, tem esperança. Nada impede que você, na próxima conversa com o seu filho, partindo do pressuposto que você conversa com o seu filho, porque tem pai que não conversa com o filho. Bom dia, vai comprar pão, vai pagar essa conta. Isso não é conversa. Isso não é conversa. Conversar é você procurar saber da alma da pessoa. Isso é conversar. É você também... Sabe qual é o problema dos pais? Vamos falar de nós agora, pais, né? O problema é esse temperamento assim meio... sei lá, né? Veio da nossa cultura.
interiorana, sisuda. A gente não conversa com os nossos filhos porque a gente sabe que uma conversa é se expor. Que se a gente for perguntar para o menino o que ele achou do jogo do Flamengo ontem, ele vai responder de volta: e o senhor, o que o senhor achou? Ou você, né? A mãe diz que não pode chamar, filho não pode chamar pai de você. Enfim, aí vocês é que sabem. Cada um tem a sua maneira de chamar. Descobrir o filho é sim se descobrir. Você vai ter que encarar aí os seus medos. E aí tem pai que não quer fazer isso. Sabe por que eu sei disso? Porque eu sou pai. Sou pai de 2 meninos. Eu sei o que é isso. No meu caso ainda é mais complicado, porque se eu disser para um filho, senta aí, embora conversar, ele já vai pensar que é esculhambação que ele vai levar. Às vezes não é, às vezes eu estou querendo só conversar. Mas os meus filhos, eles estão como que treinados para o que ele está querendo perguntar mesmo. Eu vejo isso nos olhos dele. Eu faço a pergunta mais casual possível, mas eles estão pensando o que eles vão me responder, pensando se eles vão se entregar em alguma coisa. Qual é a armadilha que está por trás dessa pergunta? Dessa pergunta desinteressada. E eu digo isso para ele, eu estou vendo, está pensando, né? Está pensando para me responder. Então é horrível, é difícil. Porque eles acham que eu sou uma espécie de mentalista que vou arrancar dali talvez coisas que eles não estão querendo me dizer. Enfim, que seja, mas de vez em quando eu chamo. Vem cá, bora conversar. Então, dito isso, tem uma coisa que você sempre vai poder dizer para o seu filho, tá? Você só não vai poder dizer depois que você estiver deitado no caixão. Meu filho, eu errei com você. Sabe que hoje eu descobri, lendo aqui a palavra de Deus, que as coisas que Deus desaprova, que você faz, eu preciso lembrar você o tempo todo. Então eu quero que você saiba que de hoje em diante vai ser assim. Eu vou te cobrar isso. Eu vou te cobrar. O que ficou lá atrás, não importa. Lembra de Paulo, lá em Filipenses? Eu esqueço o que ficou lá atrás e eu olho para frente. Porque o meu alvo é ser aprovado em Cristo. Ore com seu filho. Você tem, que privilégio é você orar com seu filho. Alguém vem me entregar alguma coisa lá, pega lá, Ivanildo, por favor. Desculpa, gente, são coisas que acontecem quando a gente está em casa, né? Então, ore com seus filhos. Estou falando aqui dos meninos, tá? Você tem um menino em casa, veja, não importa se ele não é crente. Você pode dizer isso para o seu filho. Você pode dizer, não, você não é crente, eu sei, tá? Mas eu vou abençoar você. Ou melhor, Deus vai abençoar você com essa oração. Sente aí. Por educação. Você é um menino educado, não é? Você é uma menina educada. Então sente aí. Meus amigos fazem isso. Eu peço para orar por eles lá no meu trabalho. Todo mundo obedece. Católicos, outros de outras religiões. Você que é meu filho não pode. Você não pode parar um instante para orar comigo. Faça isso, chame o seu filho, chame a sua filha, mesmo que ele não seja crente, e ore, deixe o seu filho ouvir as suas palavras abençoadoras. Meu Deus, cuida desse meu filho, faz com que ele se arrependa dos seus pecados. Creia no Senhor Jesus, viva para o Senhor Jesus, se entregue totalmente a Ele, ame o Senhor Jesus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Ore com seus filhos, faça isso.
E diga mesmo para ele, não, você está aqui dentro de casa, você não paga aluguel, você não paga gás, você pode, por educação, ouvir. Evite pregações prolongadas como essa que eu já estou fazendo aqui há um tempão. Entenda, dependendo do estado espiritual do seu filho, ele vai lhe ouvir por 5 minutos. Depois de 5 minutos, você pode falar mais 1 hora. Já era, ele não vai ouvir mais. Pondere as palavras, escolha as palavras com cuidado. Não seja falso, não seja empolado, não seja decorado, não é isso. Seja autêntico. Mas peça a sabedoria de Deus para o que você vai falar com seu filho, ou como você vai falar com ele, mas faça isso. O diabo treme quando os homens da igreja oram com os seus filhos. Por isso a Bíblia diz: se submetam a Deus, mas resistam ao diabo, e ele vai fugir de vocês. Resistir aí, gente, a gente pode trabalhar isso melhor. Não é uma coisa passiva, tá? O diabo está me atacando, eu estou aqui só me defendendo. Não. A ideia lá é que você vai para frente, que você vai ficar vigilante, que você vai estar ali firme, cerrando fileira. E o diabo vai fugir de você. O diabo treme quando os pais oram com os filhos. Pode ter certeza disso. E uma coisa muito importante que orar com o seu filho vai lhe dar é mais ânimo, mais força para você viver da maneira como você... Porque também não adianta nada você orar com o seu filho aqui e depois você explodir, falar um monte de besteira para ele. Porque você ficou com raiva, alguma coisa que aconteceu, e você olha, descarrega tudo em cima dele. Aí depois você vai orar, né? Vai ficar feio para você. Comece a orar e você vai ver que o Espírito vai começar a trabalhar com você. Ó, tu tá orando aqui agora, mas vê se amanhã ou depois tu não vai pisar na bola, não vai fazer besteira. Comece a orar com seu filho. Não existe tarde demais. Eu pelo menos acredito nisso. Se você está com o seu filho aí, que tem essa oportunidade, e mesmo que ele te visite de vez em quando, você vai ter oportunidade sempre de dizer isso. Olha, eu estou aprendendo, eu estou ficando velho, mas eu estou aprendendo. Deus tem me ensinado. E o que eu aprender de Deus, eu vou passar para você. Faça isso. Faça isso. E que Deus nos abençoe, que nós possamos governar bem a nossa própria casa. Sabendo que a gente vai enfrentar problemas, sabendo que o Satanás vai fazer com a gente como ele fez com Jó e até pior. Mas tenhamos esperança. Tenhamos esperança. E que o Senhor nos abençoe. Oremos. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor registrou a história desses homens, que são figuras reais, que não são personagens de ficção. Eli, Samuel, Josué, Jó e tantos outros. Homens que foram usados pelo Senhor. Homens que cometeram erros, alguns horríveis, Senhor, terríveis mesmo, que trouxeram consequências ainda mais terríveis. Obrigado porque o Senhor registrou essas histórias, por mais tristes que elas sejam, mas também registrou histórias magníficas de homens como Jó, que teve ainda o privilégio de ter mais 7 filhos e 3 filhos. E que certamente criou esses outros filhos da mesma maneira como criou os primeiros, e foi certamente abençoado pelo Senhor. Eu oro nesse momento por cada pai que está ouvindo, Senhor, esta lição. Aqueles que ainda estão com seus filhos, quem sabe numa boa idade, numa idade em que
sob a tua supervisão, debaixo, ó Deus, da tua graça, podem ainda governar seus filhos e encaminhá-los na tua disciplina e na tua admoestação. Ó Deus, abençoe esses pais, cada um deles, que eles possam, em primeiro lugar, se consagrar ao Senhor, te buscar, ler a tua palavra, procurar te conhecer intimamente, ó Deus. Que o caráter de Cristo possa ser formado neles, para que eles possam encaminhar os seus filhos. Aqueles que, quem sabe, têm seus filhos em casa, mas já adultos, que é outra realidade, ó Deus, mas uma realidade que o Senhor conhece. Dá-lhes sabedoria, ó Deus, para repactuar a sua relação com os seus filhos. Abençoa esses filhos, que eles sejam reverentes, que eles se submetam, que eles reconheçam a condição deles, que eles sejam educados, Senhor. Sobretudo aqueles que são teus filhos. E aqueles que estão rebeldes, aqueles que são rebeldes, aqueles que ainda não são crentes, converte-os, ó Deus. Transforma os seus corações. Faz com que eles se arrependam e creiam no Senhor Jesus. E entreguem as suas vidas a Ele para o amarem de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Se eles têm família, ó Deus, que essas famílias sejam abençoadas pela conversão desses homens. Abençoa as esposas, aquelas que lutam, ó Deus, porque seus maridos não conhecem a fé cristã. Sê com elas, dá-lhes da tua sabedoria, dá-lhes que tenham condições de saber a hora de calar, a hora de falar. Dá-lhes que perseverem na oração pelos seus filhos e filhas também. Ó Deus, olha para nós e nos ajuda enquanto tua igreja. Nós te pedimos essas bênçãos não porque nós mereçamos, mas por causa do teu amor, da tua misericórdia, e no nome precioso do nosso grande Deus, do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Eu deixei de fora o maior personagem sobre esse assunto, que é Davi, mas é porque eu estou planejando uma coisa bem especial sobre Davi e seus filhos para daqui para frente, tá bom? Que Deus abençoe vocês, um grande abraço e até mais tarde na celebração da nossa igreja à noite. Tchau.